Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass. Olha, a energia hoje tá lá no alto, porque a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais, inacreditáveis da antiguidade. A gente vai destrinchar um evento que simplesmente joga a lógica da biologia e do tempo pela janela. Então, cadernos a postos, foco total, porque a explicação de hoje vai mudar completamente a forma como a gente enxerga o impossível. Bora começar? Mas antes da gente entrar nos detalhes, eu quero jogar uma pergunta aqui para a gente pensar junto. Como é que uma promessa consegue sobreviver à passagem impiedosa do tempo? Sabe, quando os anos vão passando, o cenário muda, as condições só pioram e a espera parece, literalmente, um beco sem saída? É exatamente nesse ponto de colisão brutal entre o relógio humano e uma promessa milenar que a nossa história de hoje ganha uma tensão de tirar o fôlego. E é por isso que o coração da nossa análise hoje é a lição 6, o nascimento de Isaac. E olha, essa lição não caiu de paraquedas aqui do nada, não. Ela é o verdadeiro ponto de virada na jornada dos patriarcas. Até agora, a gente acompanhou chamados extraordinários, umas promessas gigantescas e, claro, aqueles momentos de impaciência pura. Mas agora, a gente chega no clímax. É aquele instante exato em que a teoria de uma promessa bate de frente com a realidade prática e as engrenagens de toda a história mudam para sempre. É um divisor de águas. Para a gente visualizar bem o tamanho do desafio, vamos tratar isso aqui como uma equação matemática. Mas não qualquer equação, uma equação completamente impossível. Na lógica normal do dia a dia, se as variáveis da sua conta são insuficientes, a conta não fecha, certo? Fato. Então, para entender a grandiosidade desse momento, a gente precisa olhar com lupa para as variáveis exatas que tornavam esse cenário um verdadeiro milagre estatístico. Primeira variável da nossa lousa imaginária aqui: 100. Exatamente. O patriarca Abraão já tinha batido a marca dos 100 anos de idade. Agora, pensa comigo, um homem de um século de vida, liderando um acampamento no meio do deserto, na expectativa de ter o seu primeiro herdeiro biológico legítimo. Estatisticamente falando, as chances eram zero. A idade aqui formava uma muralha física gigante. E se 100 anos já parece difícil, a segunda variável complica tudo num nível absurdo: 90. Sara tinha 90 anos de idade. A gente sabe muito bem, a biologia tem lá os seus prazos rigorosos e a janela da maternidade dela já tinha se fechado há muitas e muitas décadas. Então a gente tem 100 de um lado, 90 do outro e um histórico de esterilidade que durou a vida inteira. É uma impossibilidade em dobro, uma conta que não tinha como dar resultado positivo de jeito nenhum. E é por isso que, como professores e alunos atentos, a gente precisa usar as ferramentas certas para destrinchar essa complexidade. Nosso material de apoio entrega duas chaves de interpretação fundamentais, para a gente não deixar passar nada. A primeira é focar na idade de 99 anos, e a segunda é a figura da Agar. Gente, isso não é detalhe solto na história, tá? São esses dois pontos que vão explicar toda a tensão, os tropeços no meio do caminho e a magnitude do milagre que estava por vir. Mergulhando direto na primeira chave, a gente tem que encarar a realidade fria dos fatos. O peso desses 99 anos de espera antes de Isaac nascer foi esmagador. A fragilidade física deles era incontestável e dolorosa. Mas aí é que está a sacada genial dessa história toda. A impossibilidade humana não é o ponto final, é justamente o ponto de partida. O contraste é desenhado de propósito. Quanto mais escuras são as limitações físicas, mais brilhante fica a realização daquilo que parecia impossível. É sensacional. E a segunda chave mostra um verdadeiro choque de rotas. De um lado, a promessa firme de um herdeiro. Do outro, a famosa alternativa do jeitinho humano, que é a presença da Agar. E é super compreensível, né? Quando a espera começa a demorar e a doer demais, a tendência natural da gente é tentar dar uma ajudinha para o invisível. A Agar representa exatamente esse cálculo humano precipitado diante da angústia da espera. É o atalho. E isso cria um contraste gigantesco com a solução verdadeira que viria depois, que não ia precisar de gambiarra nenhuma para acontecer. E é bem aí que a gente chega no grande boom da nossa aula. Toda essa matemática furada e impossível é resolvida com uma única frase poderosa: para Deus não há nada demasiadamente difícil. Esse é o eureka da nossa história. A biologia gritando de um lado, os 90 anos dela, os 100 dele, as estratégias humanas que deram completamente errado, de repente tudo isso é atropelado e anulado por essa afirmação absoluta. Diante de tanto poder, as próprias leis da natureza precisam dar um passo para trás. Então, vamos amarrar todos os conceitos e tirar a grande conclusão dessa Masterclass.
O que fica cravado para nós é que o poder descrito nessa narrativa age de forma contínua através das eras. Para nós, fica escancarado: idade não é, nunca foi e nunca será um obstáculo real. Mais do que isso, as piores circunstâncias que a gente possa imaginar não conseguem frear o que já foi determinado em uma promessa. As limitações do plano físico definitivamente não ditam as regras do jogo aqui. Ponto final. Para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu vou deixar um dever de casa mental para todo mundo. Pensa com muito carinho nisso. Se a idade, o desgaste implacável do tempo e as barreiras biológicas mais severas da ciência não foram capazes de limitar o agir divino lá no passado, o que tem limitado a nossa fé hoje no tempo presente? É um paralelo fascinante que arranca a história antiga do papel e joga direto para a nossa vida prática. Fica aí essa reflexão para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.